Estamos aqui com a Ângelo Leal, né, uma artista, multiartista, né, como ele se declara, é compositor, teatrólogo, músico, ator, entre tantas outras coisas, né? Então, companheiro, primeiramente eu gostaria de saber de você, né, como foi que começou a sua história com a arte? Da onde veio essa iniciativa? Acho que eu tive uma família muito... Dei sorte de ter uma boa família, assim, né? De ter pessoas que me deram acesso ao estudo, à leitura, à música, né? Então, sou muito grato aos meus pais. E também eu nasci numa região, eu nasci no Juazeiro, no Crato, morei no Juazeiro até os 8 anos de idade. Então, lá também era um lugar muito fértil, culturalmente. Então, eu tive acesso a assistir shows, ir a espetáculos de teatro, ver cultura popular, né? E mesmo depois de morar em Itapipoca, eu ficava voltando nas férias, assim, era tipo, se eu passasse de ano, eu tinha uma viagem para o Cariri, e é onde eu ficava na casa da dona Zefinha. Foi essa senhora que era amiga de minha mãe, né? E que acabou me criando também, ajudou a minha mãe a ser mãe, né? Uma mulher já experiente, já mãe de 5 filhos. Minha mãe estava chegando no Cariri e estava aprendendo a ser mãe. E a dona Zefinha foi essa tutora. Então eu voltava sempre para casa da dona Zefinha, de forma que isso foi me inspirando, me estimulando. E eu chegava do Cariri imitando tudo que eu via. Então eu vi um cara fazendo mímica. Esse cara era o João Neto, que ele é o Zé Modesto da escolinha do professor Raimundo. Ele é do Cariri, né? Aí eu assisti ele fazendo mímica, eu chegava e imitava. Via alguém cantando uma música, eu chegava e imitava. Então começou dessa coisa de imitar, né? De ter esse ambiente fértil dentro de minha casa e tendo a possibilidade de fazer essas brincadeiras. Foi assim que começou. Mas foi na escola que um professor, o Evaldo, professor de, acho que era o SPB, Organização Social e Política do Brasil, uma disciplina ainda da ditadura militar, se eu não me engano. E ele pediu para a gente dividir a turmas para tratar sobre assuntos sociais, né? E aí, mas tinha que apresentar a pesquisa em formato de uma música, de um teatro. E aí, eu já com essa coisa do Cariri, de ter visto teatro, e na minha casa também tinha livros assim, de dramaturgia, eu já lia, por algum motivo. Escrevi um texto de teatro, convidei uns camaradas que ficavam ali no fundo da sala, aquela turma que fica só perturbando a aula, né? Conversando, reuni os mais danados que tinha. Liderei eles assim, né, montando essa peça. E foi o meu primeiro 10 e único da minha vida inteira, assim. Foi quando eu exibi a peça de teatro. E aquilo deu um start, assim, né? Mudou a perspectiva. Depois meu pai era militar e eles estavam numa campanha de seja amigo da polícia, uma coisa assim. Eu estou falando aí de 87, 88, quando minha família, vinda do Cariri, veio morar aqui em Itapipoca em 84, por aí, 83, 84. O Brasil também estava ainda nesse lance da ditadura, então a polícia estava mostrando uma tentativa social ali, né, de ser mais amigável da população. E meu pai foi um dos organizadores dos eventos, então eles davam palestras nas escolas, e ele me levava e eu fazia um número de mímica, para abrir a conversa todinha, eu fazia um número de mímica e recitava poesia de cordel. Era causos matutos, porque meu pai é apologista de cantoria de viola. Então eu passei a infância ouvindo cantoria de viola, embolada de coco, aboios. Tem um tio do Acaraú, Abelardo, que é radialista, e ele sempre, onde ele teve programas de rádio, ele tinha programa de cantoria de viola, de repentista. Então meu pai sempre foi amigo dessa galera, eu ouvia e eu decorava. Aí eu apresentava isso. Então o começo foi assim. Muito interessante. E aí você traz presente essa questão, né, da dona Zefinha, né, lá do Cariri. E aí quando vem para Itapipoca, né, você tem a casa, né, que é o Teatro Dona Zefinha, mas que traz referência a essa mulher que, querendo ou não, né, ajudou muito a sua mãe nessa questão da maternidade. Como que é o projeto Dona Zefinha, a banda Dona Zefinha? Como que é essa questão de Itapipoca, né? Então, a banda Dona Zefinha também é um grupo de teatro, de performance, né?
e somos um conjunto musical. Mas tudo começa nos anos 90, nesse momento que eu e meus irmãos, né, eu mais velho de 3 irmãos, eu sou 5 anos mais velho que o do meio e 7 anos mais do que o segundo. Meus pais iam trabalhar e eu ficava dentro de casa cuidando deles. Aí meus pais iam trabalhar, eu ficava com esses meus irmãos dentro de casa, não podia sair. Minha mãe é muito protetora. E aí eu tinha que passar 4 horas com esses caras dentro de casa, eu ficava inventando coisa. E a gente ia pro circo, chegava em casa e ficava imitando os números do circo, acrobacia, malabares, palhaçada, né? Então essas brincadeiras a gente decorava e de noite eu apresentava pros colegas da rua. Morriam de rir. Nós 3 brincando, né? Dar tapa na cara do outro. Essas coisas que a gente via na televisão, tentava imitar. E aí eu tinha um grupo de teatro no colégio, com essa turma que sobrou lá desse trabalho, e eu tinha uma banda de rock, com o Arizinho, do Ari do Pagode. Ele que me ensinou a tocar violão. Então, as duas coisas já andavam junto, né? As artes cênicas e a música. Então, no decênio de 91 até 98, o grupo chamava Trupe Metamorfose. Era um grupo de teatro. E tudo que a gente ia aprendendo, a gente ia colocando nos nossos espetáculos. Porque aqui não tinha escola de formação, você não tinha o YouTube lhe fornecendo conteúdo. Então, tudo que a gente fazia, a gente aprendia. Então, eu fiz um curso de palhaço, já estava fazendo palhaço. Fiz um curso de teatro de rua, já virava teatro de rua também. Fiz um curso de dança, metia dança no meio. Então, a nossa formação, a gente é multiartista, não é por desejo. Foi porque a nossa formação empírica, né, foi nos conduzindo a essas experiências, essas trocas, esses intercâmbios, e a gente foi absorvendo, né? Aliás, é uma tarefa super complexa ser multiartista. Você tem que dar atenção a muita coisa, né? Então a gente foi se formando assim, nesse formato. Nos anos 90, através dos intercâmbios, dos cursos, e a gente passou a viajar para fazer shows e espetáculos. O grupo Dona Zefinha, no caso a banda, só vai aparecer no ano 2000. Né? Então já tinha passado 10 anos fazendo teatro, palhaço, arte de rua, e a banda veio para agregar essas nossas informações todas que a gente adquiriu, só que tendo como foco a música. E quando a gente chegou em Fortaleza, nós fomos fundadores de um movimento chamado Movimento Cabaçal, juntamente com mais 3 grupos musicais efervescentes na época. O Doutor Raiz, vindo do Cariri, né? O Jumenta Parida e o Souzé, oriundos de Fortaleza. Então a gente se junta, lança o Movimento Cabaçal, já também pegando carona no movimento Mangue Beat, que estava a todo vapor no Pernambuco, já em São Paulo. E aí era um momento em que a cultura popular estava sendo valorizada e os artistas que bebiam nessas fontes estavam também mostrando, né, o que a gente tinha adquirido de coisas estéticas oriundas da música, da arte brasileira, que a gente considera que são os folguedos, a cantoria de viola, né, as danças de roda, toda a cultura gerada dos nossos povos, né, que vem desde a miscigenação, aí, dessa mistura toda, da construção do nosso país, o que gera, né, de arte popular, do povo. Isso vira elemento de pesquisa para uma série de artistas. E o Dona Zefinha também é um desses grupos. E aí a gente lança o nosso primeiro disco em 2003. Fizemos esse lançamento também do movimento Cabação, do Cabaçal, que é o som do movimento Cabaçal. E em 2004 a gente ganha a nossa primeira viagem internacional, onde a gente vai para a Coreia do Sul, já representando o Brasil, né? E aí depois disso a vida da gente muda totalmente, porque a gente volta afetado com essa viagem internacional, porque a gente fez 2 viagens internacionais muito importantes, uma passando por Berlim, na Alemanha, outra na Coreia do Sul, e tempos mais tarde a gente volta para Berlim para uma feira chamada Popcom. E a gente volta com muito disco. E isso interfere no nosso próximo disco, que vai ser em 2007, que é o Zefinha Vai à Feira. Aí a gente já volta muito mais afetado mundialmente, assim, né, pelos sons. A gente voltou com muito CD e tal, e passamos um tempo ouvindo essas músicas, e a gente lança o nosso segundo álbum. O primeiro disco, o Cantos e Caos, entrou no streaming agora, esse ano. Ele não estava. Ele foi gravado ao vivo, porque naquela época, eu estou falando 2002, era super caro gravar um disco. E a gente ganhou do Teatro José de Alencar
a pauta para a gente gravar, contratamos o estúdio do Marcílio Mendonça, ele levou o estúdio lá para dentro e gravamos o disco. A gente teve a contribuição do Eugênio Leandro, que nos ajudou. A gente era muito imaturo, inexperiente, não sabia nem como gravar um disco, ainda mais gravar um disco ao vivo. E o Eugênio Leandro nos ajudou nessa captura. E o Ludi Souza também tocou nesse álbum. O segundo disco é o nosso primeiro projeto de edital que a gente ganha pela Secult4 na época, em 2007, que é o Zefinha Vai à Feira. É a primeira vez que a gente vai para um estúdio gravar um disco. E o terceiro disco, o Circo da Lona Furada dos Bufões, foi gravado em Itapipoca, já na Casa de Teatro Dona Zefinha. Então você imagina, eu contei a história de 10 anos, passam 10 anos depois, já estão com 20 anos de atuação, a gente abre a Casa de Teatro Dona Zefinha aqui em Itapipoca, sendo em 2011 isso, a sede do nosso grupo, né, onde a gente podia guardar os equipamentos, podíamos montar os espetáculos, acolher e receber artistas do mundo, né, como já passou muita gente aqui. Por exemplo, a gente recebeu até o Manu Chao, né, que é um artista internacional, fora uma galera que veio da Europa, uma galera que veio da América Latina, gente do Brasil. Então, através dessa casa, a gente tem produzido os nossos conteúdos, temos feito os intercâmbios com outros artistas e, recentemente, a gente começou um projeto via Sesc Ceará, que é a Orquestra Circulante. Nós estamos formando aí 25 alunos que terão aula de teatro, de música, de dança, e no final do ano de 2025 a gente vai estar lançando um espetáculo com esses jovens aprendizes que estão participando dessa orquestra, né? Então a casa ela tem essa função de ser a Bate-Caverna do Dona Zefinha, né? É onde a gente tem todas as nossas ferramentas e também está se tornando um centro de treinamento. Você falou dessa questão que é desafiante, né? Ser um artista, multiartista, né? Porque às vezes não é a escolha da gente, mas a gente tem que dançar conforme a música, então é o que vem pra gente, a gente vai se desafiando. Mas assim, da sua arte, eu percebo que você abrange todos os públicos, né? Vi agora recente que você participou com o público da escola. Como que é essa questão para você, né? Participar de todos os públicos, qual é o desafio, né? Desde criança até a velhice, como que é essa questão? Pois é, eu acho que vem das minhas referências, né? Do que eu via, do que eu assistia. Eu gosto muito de poder fazer para todo o público. E também não ter limites de espaço. Pode ser numa sala, pode ser numa rua, pode ser num auditório, num campo de futebol. Eu gosto dessa possibilidade, né? De interagir com o espectador. Eu acho que tem... Eu gosto muito do Charlie Chaplin como uma referência que vai ficar mais fácil de você lembrar, né, de obras assim que fazem você conectar com todo o público. Eu lembro que eu estava assistindo um filme, eu sou fã do Chaplin desde a infância, e passei a mostrar para o meu filho, o Arthur, ele criança assim, a gente assistindo filmes juntos, e eu sempre colocava o Chaplin para a gente assistir e tal. E teve uma cena que eu fiquei emocionado, aí eu me torno mais fã do Chaplin ainda, é quando eu vejo o Arthur chorando numa determinada cena, que eu também já tinha chorado quando criança. E aí quando eu mostro para ele que ele chora, chorar que eu digo se emocionar com a cena, porque o Chaplin tinha essa capacidade de fazer a gente rir e chorar no mesmo ato, numa mesma cena, né? E aí eu disse assim, nossa, eu quero fazer isso, eu quero poder um dia gerar obras que conectem com pessoas de diversas idades e que possa também extrapolar gerações. Então, por exemplo, o nosso álbum, O Circo da Lona Furada, que foi lançado em 2012, tem crianças de agora que estão gostando, que estão aprendendo. E eu já vi gente que chegou pra gente, assim, pais, né, que gostava de ouvir o disco mais que o filho. Nossa, mas o disco não tem idade, a arte ela não tem idade. Óbvio que você direciona, né, assim, se você não vai colocar textos complicados, né, que supere a questão da idade, mas se você tenta fazer uma obra mais aberta, né, mais inclusiva também, com certeza muita gente vai poder apreciar. E eu gosto, assim, eu me sinto feliz com isso. E a gente tem recebido recentemente alguns abraços assim, de pessoas que vêm dizer assim, meu dia estava tão triste hoje, e depois de ver o espetáculo de vocês, fiquei alegre.
Então tem essa capacidade também de meio que afetar um pouco no coração, na vibração, né? A gente vive num momento de tensão muito grande por causa do estresse, né? As nossas preocupações. Então quando você vê uma obra de arte ali que por algum instante faz você desviar um pouco da tua vida, adentrar esse universo dessa ficção por alguns instantes e aquilo te tocar por algum motivo, eu saio muito contente com esses resultados. Porque eu fico feliz também quando eu consigo assistir um filme, ler um livro, ver uma peça de teatro que, sabe, me tira do chão, que me apresenta novos mundos. Que coisa legal. Orlângelo, vejo você um sujeito muito ativo na nossa cidade no que diz respeito à política, né? Tem relações com a prefeitura diretamente, nos eventos, como a gente vê. Como que você enxerga essa relação e se você se enxerga como ser político, né, que dentro de Itapipoca traz correlação de força, né, em relação ao próprio partido que hoje em dia se está aqui em Itapipoca, né? Então, eu acho que todo artista é político, né? Acho que cada ser humano, cada CPF é um ser político. Mas o que aconteceu nessa última gestão aqui, que eu acho que avançou bastante, nessa Secretaria de Cultura, que começa ali quando o Felipe entra com o Ângelo Mas, que é meu irmão, com o José Viana, que são pessoas que vêm da arte, são artistas, e juntamente com todo um coletivo de pessoas e a força de vontade dessa galera, de fazer com que a Secretaria de Cultura de Itapipoca avance nas políticas públicas, né? Em conexão com o que está acontecendo com o Ministério da Cultura, com a Funarte, com a Secretaria de Cultura do Estado, né? Então, acho que está tendo um alinhamento de ideias, o que tem favorecido formação, o que tem favorecido que os artistas possam estarem também nesse processo de mudança para que a gente possa ter acesso às verbas públicas. Então, para isso eu preciso ter um mapa cultural, eu preciso ser orientado. Para isso eu tenho que aprender as leis dos editais, como é que eu posso me inscrever, como é que eu posso competir, fazer bons projetos, né? Então, eu acredito que essa secretaria está comprometida em fomentar principalmente a atuação dos agentes culturais, para que eles tenham conhecimento das novidades. Quando eu digo para você que há 20 anos atrás nós não tínhamos isso, não existiam editais, né? Hoje o meu filho já começa podendo concorrer a um edital de cultura e arte. Olha a diferença, né? A gente, para fazer arte antes, não tinha grana. Tinha que ir atrás de patrocínio. E ainda hoje, mesmo tendo edital, não tem grana. A gente ainda vai atrás de patrocínio e tudo, né? Mas nós estamos passando por um momento em que há uma mudança no comportamento, né? Agora, com a PENAB, a gente vai ter uma espécie do SUS da cultura. Olha que interessante. Então vai entrar verba federal, estadual e municipal para um fundo de cultura que é gerido por um conselho, pessoas que vão administrar esse fundo. Porque o que é que eu sempre ouvi, o que é que eu sempre vi? Não tem dinheiro na cultura, e realmente não tem. Agora está se estruturando toda uma formatação que a cultura vai sim ter suas verbas, vai sim ter grana para poder alimentar os centros culturais, né? Você vê, por exemplo, em Fortaleza, a gente tem vários centros culturais que pertencem à Secretaria de Cultura do Estado. Você tem ali o Dragão do Mar, você tem a Pinacoteca, você tem o Estação das Artes, e aí vai, uma leva. Então é muito importante que as cidades tenham seus centros culturais. Então logo em breve Itapipoca promete ter um teatro. Já temos ali o Beco Cultural, já temos o Cine Mais, né? Logo em breve teremos os museus que estão aparecendo. E tudo isso precisa de grana, né? Tudo isso precisa de manutenção. De onde vem? Vem desse fundo da cultura, que é abastecido, né? Por essa cadeia que eu acabei de citar. E é muito importante que nós, artistas, estejamos acompanhando, que nós nos formemos, que nós nos engajemos nessas ações para que a gente consiga contribuir para o avanço no debate, né, da formação da política pública, né? Depende que a gente diga como deve ser feito. A política de edital não é ainda a perfeita, mas é o que temos para o momento, e cada vez mais ela está em processo de transformação, porque existem as escutas, e são nessas escutas que é o nosso momento de entrar com a fala. Acho que esse edital aqui não deveria ter isso, devia ser assim, devia ser assado. Então a gente tem que acompanhar para que a gente possa melhor absorver, né, também o que está sendo ofertado, né?
Então eu torço para que cada cidade do estado do Ceará, do Brasil, avance com suas secretarias de cultura, porque em cada localidade, cada região tem artistas. Aí, óbvio, que momento está a cidade, né? Está avançado, está muito atrasado, está meio termo. Eu digo no conhecimento dessas práticas. Estamos chegando aqui nos nossos finalmente, né? E eu gostaria de saber de você as projeções para o futuro, né? Se tem, para chamar o canal, né? Para assistir, para quem está nos ouvindo, né? Colocar também o endereço da Casa Dona Zefinha, né? O canal do YouTube, que eu sei que vocês têm, né? No Instagram. Então, fique à vontade para fazer as considerações finais, viu? Tá bom. A gente deseja que as pessoas conheçam mais as nossas obras. Elas estão disponíveis no canal do YouTube da banda Dona Zefinha. Você vai encontrar. Tem um site agregador onde você pode conhecer um pouco mais, que é o donazefinha.com.br. Tem o nosso Instagram, que é @dona.zefinha. E se você é usuário das plataformas de streaming, no Spotify, no Deezer, em todas elas, nós temos já 5 álbuns disponíveis. Então você acessa o perfil da Dona Zefinha e vai poder conhecer a nossa obra. Tem música para adulto, para criança, para idoso, para todo tipo de gente. Tá certo? Atualmente nós estamos com 7 espetáculos em cartaz. Com esses espetáculos a gente viaja, faz shows, né? Passa mais tempo fora também. Então se você quiser levar para o seu evento, né? Se você quiser convidar para a sua festa, a gente está disponível. Tem festa de dançante, tem festa autoral, tem espetáculo para criança, para adulto, tem espetáculo para teatro de rua, enfim, uma variedade. Consuma Dona Zefinha. Meu querido, muito obrigado, viu? Eu agradeço imensamente em nome do coletivo Lauê, né, com a Acelerador Cultural, projeto que está no litoral oeste, né, Vale do Curu. Então, a gente está conhecendo os artistas, que, como você falou, às vezes não é conhecido, porque não se tem escuta, né? Então, muito obrigado por nos conceder esse espaço, ricamente, né? Porque a cultura, a gente sabe que é um espaço muito esquecido ainda, mas que a gente tem que lutar. É uma cultura hegemônica que tem, a gente tem que mostrar nossas raízes, né? Como você falou, lá do Cariri, tem a música assim, de viola, né? Tem outras coisas. Aqui em Itapoca também a gente tem outras tradições culturais. Então, agradeço imensamente em nome desse coletivo. Muito obrigada. Que massa. Eu espero que esse coletivo consiga fazer uma documentação da arte que está acontecendo nesse momento. Então, aqui em Itapoca tem muita coisa boa, muitos compositores, muitos músicos, né? Nós temos maracatus, a gente tem as escolas de sambas, a gente tem os cantadores de viola, tem os grupos de arte, né? De arte contemporânea. Então, assim, são muitas opções. Tem os reisados nos assentamentos, tem as práticas, né, e as atividades culturais nas aldeias aqui. Então, acho que vocês têm aí pela frente um universo de conteúdo para gerar, e Itapoca só vai ganhar com esse material que vocês estão organizando. Então, vida longa, parabéns e obrigado pelo convite.